A verdade sobre vir morar, ou melhor, começar do zero a vida em um outro país. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho, na verdade eu vou relatar o meu caso, a minha vida de imigrante, de como é começar a vida do zero em um outro país, que no meu caso estou aqui na Austrália, em Sydney, esse país maravilhoso, mas que no início foi muito difícil. Então no vídeo de hoje eu vou falar para vocês de como foi esse relato sincero, verdadeiro e genuíno de alguém que já está aqui vivendo em outro país já fazem 3 anos. Se você não me conhece, eu sou o Will Werven, criador do canal aqui Pobre Organizado. Aqui a gente conversa sobre finanças, sobre vida, filosofia, o que der na telha que a gente está se falando. Hoje eu vou estar relatando aqui para vocês como que foi o início aqui da minha vida aqui na Austrália, como foi todo o processo, como está sendo o processo ainda, como é que é o estilo de vida, a verdade nua e crua sobre viver em um outro país e começar uma vida nova praticamente do zero. Agora vamos deixar de enrolado e vamos diretamente ao vídeo. Rapaziada, agora eu preciso primeiro contextualizar vocês sobre como foi a minha vinda para cá, né? Desde 2017, 2018, pintou aquela vontade minha de querer ter experiência de viver em um outro país. Só que eu não tinha grana, não tinha experiência e não conhecia ninguém que morasse fora para me dar ao menos um direcionamento, certo? Então aí começou a minha busca pelos países, as opções que poderia ser mais viável para mim. Lembrando que eu saí lá de Pernambuco, Recife, certo? Sempre morei na comunidade lá do Ibura, do Recife, desde que eu tinha meus 4 anos de idade, ou seja, o acesso à informação, ao conhecimento, para que as coisas ficassem mais fáceis, sempre foi um pouco mais complicado para mim. Então, em 2017, 2018, comecei a fazer minhas pesquisas e vi que tinha algumas opções. Nesse caso, era Canadá, Malta, Austrália, Irlanda, Nova Zelândia. Esses foram os países que apareceram para mim naquela época como uma opção de poder migrar, poder estudar, até porque eu tinha que fazer alguma coisa para poder sobreviver, até porque eu não nasci herdeiro, né? Com essa lata aqui, meu amigo, nem bonito nem herdeiro, vivendo em outro país ia ficar difícil, né? Enfim, então aí começou a minha saga fazendo as pesquisas em 2017, 2018 e também precisava juntar dinheiro nesse período também, não tinha muita grana ali, foi um período bastante complicado, porque eu precisei juntar uma grana, entender todo o processo, escolher o país, ver a agência de imigração e etc. Mas eu acabei optando primeiramente em escolher a Irlanda e não a Austrália. Então por que eu escolhi primeiramente a Irlanda? Eu escolhi a Irlanda porque era mais fácil de migrar, era mais em conta, era mais próximo do Brasil, tinha muito mais conteúdo na internet falando sobre a Irlanda do que sobre esses outros países. Então a princípio eu decidi ir para a Irlanda. E aí começou a minha saga em juntar dinheiro, juntar informações suficientes, estar acompanhando os grupos no Facebook, etc. Até decidir vir para cá. Então aí passou um ano e meio, 2 anos, nesse processo aí de juntar essa grana, acompanhando tudo de perto, e até que chegou o ano de 2020. Quando chegou o ano de 2020, acompanhando os grupos, eu vi que estava com uma crise muito grande imobiliária na Irlanda. Tava muito difícil alugar apartamentos, casas e etc. E aí, junto com essa crise de imóveis lá na Irlanda, veio o quê? Pandemia. E aí veio a danada da pandemia em 2020, que fecharam todas as fronteiras, né? Fiquei parado durante 2 anos, né? 3 anos, na verdade, 2020, 2021 e 2022. E aí, nesse período, eu já tinha mudado de opinião. Eu falei, não, Irlanda tá muito difícil de você conseguir migrar, vou ter que ver alguma outra opção, porque tá muito difícil, onde é que eu vou morar? E aí eu decidi, como a segunda opção, como disse para vocês, tinha Irlanda, Malta, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. Dentro de todos esses países, minha última opção era a Austrália. Por quê? Era caro, burocrático, distante e poucas informações sobre o país, sobre como era a comunidade, etc. Existiam os grupos no Facebook, mas comparado às outras opções, tinha pouca relevância comparado às outras opções. E daí, minha gente, eu entrei e comecei a seguir alguns grupos no Facebook, vi que tinha lives falando sobre a Austrália, como é que tá a situação do país. Comecei a assistir alguns vídeos aqui no próprio YouTube de alguns criadores de conteúdo. E aí eu fiz, não, vou pra Austrália. Decidi sair da Irlanda, nem chegar na Irlanda, na verdade. Conversei com algumas agências e decidi vir pra Austrália. E aí nesse processo de vir aqui pra Austrália, foi muito caro,
difícil, mas acabei chegando aqui. Resumindo essa primeira parte, para vocês entenderem todo o contexto, para ficarem por dentro como é que foi mais ou menos o meu processo até a minha chegada aqui. Chegando aqui na Austrália, eu conheci uma pessoa que veio me buscar lá no aeroporto, que foi o Lucas, que me deu muita força nesse primeiro momento. Quando eu tava no Brasil, eu imaginava que aqui na Austrália seria uma coisa, mas chegando aqui é outra totalmente diferente. Por que eu tô dizendo para vocês que chegando aqui a realidade é totalmente diferente? Cara, quando eu tava no Brasil, eu imaginava assim: vou chegar lá na Austrália, vai ter emprego fácil para conseguir, vou conseguir morar de boa nos lugares, vou estar ostentando, com uma semana vou logo comprar um iPhone para mim, porque você sabe, né? Todos esses objetos no Brasil, por exemplo, um iPhone no Brasil é visto como um objeto de luxo, como uma galera que tem grana, visto como um objeto de status. E aqui eu acho que seria a coisa mais fácil do mundo fazer isso, né? Só que a realidade é totalmente diferente. Então, como eu falei para vocês, esse cara me recebeu no aeroporto, me ajudou a chegar lá no hostel, me ajudou a fazer o check-in, foi muito gente boa comigo. Inclusive, eu considero ele hoje um amigo meu, apesar da gente não ter mais tanta proximidade, porque aqui tá todo mundo na sua correria, a gente não consegue fazer muitos laços, como se no caso eu estivesse no Brasil, tivesse mudado apenas de região, sair de Pernambuco indo lá para São Paulo, de São Paulo para Santa Catarina, enfim. E aí, minha gente, vou te falar para vocês, o início foi muito difícil, tem muita gente que esconde isso para vocês. Eu morei em um hostel, dividindo um quarto com 12 pessoas, não tinha guarda-roupa, não tinha cozinha individual, era tudo junto e misturado. E aí eu passei 2 meses morando nesse hostel. Depois eu mudei para outra casa, aonde eu dividia uma casa com 11 quartos. Nesse caso aí já era bem melhor, porque cada um já tinha o seu quarto individual, a casa tinha 2 banheiros, tinha uma cozinha compartilhada. Então eu passei morando nessa segunda casa 2 anos. Aí vocês podem perguntar para mim: mas Will, por que tu fosse morar em outra... Eita, bati aqui, ó. Deixa eu ajeitar. Pronto, agora sim. Então, você pode perguntar: Will, mas por que tu morou tanto tempo assim, dividindo uma casa com tanta gente, dividindo um quarto com tanta gente? Minha gente, a realidade é que aqui é tudo caro. Tudo que você imaginar é caro. Só pra vocês terem ideia, essa minha segunda casa que eu morei, dividindo uma casa com 11 pessoas, tendo quarto individual, eu pagava mais de $1.000 por mês. Fora isso, ainda vinha custo com escola, alimentação, transporte, enfim, muitas coisas. Fora isso, minha gente, tem todo o processo de adaptação, que é muito difícil. Adaptação por conta do frio, que aqui fazia muito frio. Faz muito frio no processo, quando chega o inverno, chega a fazer 4 graus. Cultura, família, a distância da família, que não é simples fazer uma viagem de volta pro Brasil para poder visitar a família, visitar as pessoas que você ama. Relacionamento com outras pessoas, que é complicado. Trabalho. A maioria das pessoas que vem para aqui, eu trabalho como Uber Eats, trabalha na obra, trabalha como Uber Driver, cleaner, que é limpando casa. São várias funções aí que acaba absorvendo essa mão de obra aí que vem do exterior. Então a verdade é que você vai dividir casa com muita gente, se for no início, quando você está começando do zero. Se não for um quarto, você está dividindo com muita gente. Você vai ter que trabalhar muito, vai ter que acordar muito cedo. Vai sentir muita falta da família, das pessoas que você tanto ama. Você vai sofrer provavelmente com frio, principalmente se você vier de alguma região onde as temperaturas são um pouco mais elevadas, que no meu caso lá de Recife, onde a mínima dava 24 graus. Quando menos espera, você bate em outro país, tá fazendo 5 graus. Então assim, é bem complicado essa adaptação. O processo no início é muito complicado e muitas pessoas acabam escondendo isso de vocês, velho. Se você procurar agora no Instagram agências de viagens, muitos blogueiros que estão vivendo fora, vai dizer pra você que viver aqui é mil maravilhas, que é simples, você vai chegar, trabalhar, isso, aquilo, outro. E não é assim, irmão. Não é assim. É difícil, é muito sofrido. Tudo isso que eu falei pra vocês, aquele suquinho de limão que você vai ter que tomar e vai fazer cara feia assim. Porque eu vi muita gente chegando aqui e voltando pro Brasil em 6 meses. Eu vi muita gente chegando aqui com um sorrisão assim, ó,
Meu Deus do céu, a Austrália é uma coisa tão linda. E quando menos espera, tá chorando, tá depressivo, acabou adquirindo alguns problemas também aqui de saúde por conta que não conseguiu se adaptar. Então, exposto para vocês aí, para quando a gente chega aqui em um outro país que vai começar a vida do zero, que no meu caso foi do zero mesmo, literalmente, vem também o ponto de virada quando você tem resiliência, quando você tem força, quando você acredita no projeto que você investiu tanto, chega esse ponto de virada. E o que seria esse ponto de virada? É você começar a ver todo o seu esforço trabalhado retornando no seu bolso. É quando você também começa a entender mais as pessoas falando, nesse caso, na comunicação, com o idioma mesmo, com o inglês. Você já não precisa pedir ajuda para ninguém ligar para você ou ir no banco resolver alguma coisa, ou caso precise fazer alguma consulta também. Também quando você começa a se especializar em alguma área também, não vai faltar trabalho para você, pelo contrário, vai jorrar trabalho para vocês. E aí as coisas começam a ficar tudo mais clear, tudo mais limpo, as coisas parecem que fluem de maneira natural para você. Só que isso exige muita dedicação, muita persistência, muita coragem também e um projeto também, né? Porque essas coisas não caem do céu. Depois que chega esses bons ventos, essa bonança, tudo se torna melhor. Hoje, após 3 anos, eu posso dizer para vocês que eu construí muita coisa legal nesses 3 anos. Hoje, se fosse necessário retornar para o Brasil, eu retornaria em condições 20 vezes melhor do que quando eu saí, 10 vezes. 20 vezes não, tô agigantando demais, mas 10 vezes, para ser sincero para vocês, 10 vezes melhor financeiramente, 10 vezes melhor espiritualmente falando, 10 vezes melhor, com muito mais maturidade desde quando eu cheguei aqui, porque aqui, velho, é uma montanha russa de emoções. Você vai passar por muitas coisas, por muitos desafios, vai chorar, vai sofrer, mas você acaba colhendo os frutos desse seu trabalho, dessa sua perseverança, se você continuar sendo firme. Dito isso, eu posso dizer para vocês que é doloroso, é sofrido, mas você sabe, se você tá vindo de uma vida dolorosa no Brasil, assim como eu vim, sabe como é que é a realidade do brasileiro, trabalhar domingo a domingo, não tem folga direito, você sabe muito bem quão isso é doloroso no Brasil e tenho certeza absoluta que chegar em um outro país, você vai sofrer tanto quanto, mas tenho certeza que você vai superar isso também. Então, apesar de todas as dores, de todos esses desafios que a gente já passou até aqui, até esse momento, porque tem 3 anos apenas que eu tô aqui, não tô aqui também há uma década para falar com muita propriedade, mas 3 anos eu acho que já é um tempo significativo que eu posso deixar aqui para vocês o meu ponto de vista e as minhas experiências, né, que eu tive durante todo esse tempo. Então, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta se você está assistindo esse vídeo diretamente do Brasil, está querendo vir para um outro país, ou se você já está aqui na Austrália no início, no meio, ou já está há muito tempo aqui. Comenta aí se você já teve experiência de morar em outro país. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso aqui foi só uma introdução, até porque não dá pra gente falar tudo em um vídeo de 10, 15 minutos sobre nossa experiência aqui no Brasil, porque são 3 anos resumidos aí em um processo de 15 minutos. Cheiro no coração e a gente se vê no próximo vídeo.